Olá, minha amiga, olá, meu amigo. É uma satisfação a gente dar continuidade ao nosso curso, aqui nossas videoaulas de informática. Eu sou o seu professor Rodney Dancas e junto com o Jornal dos Concursos nós vamos apresentar um ponto diferente. Nessa videoaula nós falaremos um pouquinho sobre sistemas operacionais. Nós falaremos um pouquinho aí do Windows, um pouquinho do Linux, as suas características gerais, o que nós podemos encontrar em comum, né, entre os dois sistemas operacionais, pontos que são cobrados em provas de concurso público e também provas de seleção. Pois bem, tá aqui um slidezinho, tem meu site, se você quiser procurar algum materialzinho para mais, para complementar, se você achar necessário, professoridancas.com.br. Também tem meu endereço aí eletrônico no Facebook, é só curtir e compartilhar. E tem o nosso Twitter, o meu Twitter, aí se você quiser me seguir eletronicamente, claro. Bem, vamos à nossa videoaula, O que a gente precisa entender? Nós precisamos entender, ou pelo menos lembrar, do surgimento dos computadores pessoais. Os computadores pessoais nós já vimos em uma dessas nossas aulas no videocurso, que ele surgiu por volta da década de 70, 76, 78, comecinho da década de 80, um pouquinho antes. Bem, os computadores pessoais eles precisavam de um programa principal para fazer o computador funcionar. Bem, com o surgimento dos primeiros PCs, computadores pessoais da linha PC, foi necessária a introdução de um software principal para que ele funcionasse adequadamente. Esse software principal ele é chamado de sistema operacional. Um dos primeiros sistemas operacionais desenvolvidos para os computadores pessoais foi o DOS. O DOS mais famoso foi o DOS da Microsoft. Ele surgiu com a versão 1.0, depois 2.0, 3.0, 3.1, 3.3, foi até a versão 6.22 aqui no Brasil, 6.2 aí em território norte-americano ou em inglês. Bem, naquela época o DOS ele era baseado em linhas de comando, então a gente tinha que digitar os comandos para o computador funcionar. Comandos como dir, comandos como cls, comandos como formate, eram presentes no sistema operacional DOS. Hoje não. Hoje nós temos essa evolução. Nós evoluímos. O sistema operacional ele evoluiu. Com o principal programa do computador, sendo, entre aspas, a alma do computador, esse sistema operacional evoluiu de um ambiente digitado para um ambiente gráfico. Até mostro aqui no nosso slidezinho, acompanhe aqui no nosso slide. Então a gente tem o ambiente, o ambiente gráfico, o ambiente digitado para um ambiente gráfico. Então hoje é mais fácil usar o computador por meio do mouse do que a gente digitar comandos, porque fica mais intuitivo, é muito mais fácil a utilização do computador dessa forma. Então a gente tem essa evolução do ambiente, é a principal característica, né? Tanto no Linux quanto no Windows, tanto do ambiente Microsoft, a gente observa essa evolução do ambiente que era, mais uma vez, digitado para ambiente gráfico. Pois bem, o que a gente também tem que falar, o que a gente tem que lembrar para as provas de concurso público? Que os principais sistemas operacionais em uso na atualidade, nós vamos dar destaque para o Windows e Linux. Mas a gente também tem um terceiro, que é da Apple, né? Que funciona naqueles computadores MacBook Pro, MacBook Air, que é chamado de OS X. Os três principais, então, sistemas operacionais que nós temos na atualidade são o Windows, cuja versão atual é a versão 8, mas a gente não pode ficar só na versão 8, porque as provas ainda cobram, né? As provas cobram o Windows 7. E algumas provas ainda colocam assim, como no edital, Windows, conceitos gerais, ou ambiente Windows, o que vai, né, desde o Windows XP, passando pelo Windows Vista, Windows 7, até o Windows 8. O GNU Linux, também uma versão de sistema operacional para ambientes, para computadores da plataforma PC, e o S2, que é o sistema operacional da Apple. O que eu coloco aqui no slide para você perceber? Três siglas utilizadas em prova quando o assunto é sistema operacional. SO,
SOM ou OS. SO é a sigla mais tradicional para sistema operacional. Quero chamar sua atenção para a sigla SOM, que é a sigla para Sistema Operacional Moderno. Os sistemas operacionais que usam interface gráfica, que é o caso do Windows, que é o caso do Linux, eles são chamados de sistemas operacionais modernos pela facilidade de seu uso. Telas gráficas, janelas, ícones, teclas de atalho e uso do mouse. Ou mesmo a sigla OS. Essa é um pouquinho mais difícil de cair em provas. Normalmente a sigla OS cai nas provas de perito ou de técnico de informática. Por quê? Porque ela vem do inglês, de Operation System. Então, o que é mais comum? SO, SOM, OS, já para uma prova um pouquinho mais específica. Mas nós precisamos conhecer essas três siglas para nós fazermos uma boa prova. Pois bem, sabendo que os sistemas operacionais hoje utilizam interfaces gráficas, eu trago esse novo slide com as características gerais dos sistemas operacionais. Então, essas características, elas servem para o Windows, elas servem para o Linux, elas servem até para o sistema operacional OS X, né, OS X da Apple. Mas a gente vai, como eu já disse, focar nossos estudos em cima do Windows e do Linux. E olha só, são características gerais do ambiente de janela, do ambiente Windows, do ambiente Linux. Eu não vou especificar qual é a versão do Windows ou qual é a distribuição do Linux. Não precisamos fazer isso. Apenas precisamos entender que são características de qualquer sistema operacional moderno. A multitarefa. A multitarefa, como está aqui no seu slide. O que é multitarefa? É a propriedade, é a própria característica do sistema operacional, de um sistema operacional Windows ou Linux, executar diversos programas simultaneamente abertos. Essa é uma característica dos sistemas operacionais modernos que usam interfaces gráficas. Essa característica não pode ser atribuída ao DOS, por exemplo. Por que não pode, professor? Porque o DOS rodava um programa por vez, um de cada vez, ok? Diferentemente do Linux, diferentemente do Windows, que é um sistema operacional chamado de multitarefa preemptiva, ok? Esse preemptiva, eu posso até deixar entre parênteses, que permite que vários programas sejam abertos ao mesmo tempo e um não cause interferência no funcionamento do outro, de modo que o sistema operacional consegue gerenciar cada um desses programas que estão sendo executados. Isso que é multitarefa preemptiva, ok? Outra característica é a GUI. GUI é uma sigla que vem lá do inglês. Eu vou falar, não precisa anotar. GUI vem da sigla da língua inglesa para Graphic User Interface, ou, em português, interface gráfica do usuário. O que é isso, professor? O que é essa GUI? GUI ou Shell é o modo interativo do sistema operacional fazer com que os programas funcionem, além de permitir que o usuário interaja com esses programas. Então, GUI é a interface gráfica que permite a manipulação do computador de um modo mais simples, de um modo mais intuitivo. Antigamente, lá no DOS, no comecinho dos sistemas operacionais para computadores pessoais, o comecinho lá naquela época do Linux, quando o Linux foi lançado em 91, para usar o computador a gente precisava lembrar de comandos. Então eu digitava dir no DOS, eu digitava ls, né, um comando do Linux, então era difícil, né, usar o computador. Hoje não, a gente carrega o sistema operacional pelo boot, vem uma janela gráfica, uma série de ícones que já tem até aqueles desenhos próprios, já induzindo, né, permitindo que a gente já pela forma do desenho, pela forma da figura, nós conheçamos o que ele vai fazer. Então a gente já vai clicando nessas figuras e fica mais fácil utilizar o computador. Essa é a ideia da interface gráfica amigável. Pois bem,
Dessas interfaces gráficas, nós temos alguns nomes que são necessários nós lembrarmos para a gente fazer uma boa prova de concurso público ou até mesmo uma boa prova de seleção, de emprego. Por exemplo, quando a gente fala do Windows, a gente tem aquela visão geral, aquela janela gráfica do Windows, e o Linux tem uma janela muito parecida hoje com a janela do Windows. Então lá no Windows você vai ter, por exemplo, a área de desktop, aquela barrinha que fica embaixo chamada barra de tarefas, o botão iniciar, área de inicialização rápida, área de notificação. Esse ambiente gráfico ele é comum do Windows. E tem uma de nossas videoaulas que trata sobre o ambiente gráfico do Windows. É só você procurar e assisti-la. Você vai entender uma dinâmica mais específica do Windows. Aqui a gente está falando do geral. Pois bem, essa janela gráfica do Windows recebe um nome, dependendo da versão do sistema operacional Windows. O que você precisa saber? Esses nomes. Apesar de a interface gráfica ser igual, barra de tarefas, botão iniciar, área de notificação, área de desktop, o ícone da lixeira, né? A lixeira ali na área de trabalho, você deve conhecer os nomes das interfaces gráficas. Se você estiver utilizando, se você utilizar o Windows XP, aquele modelo gráfico, todo aquele modelo que a gente visualiza no Windows XP, aquilo é chamado de interface Luna. É importante que você saiba esse nome, que às vezes é cobrado em prova. Se você estiver utilizando o Windows Vista ou Windows 7, a interface gráfica é chamada de interface Aero. Se você estiver utilizando o Windows 8, o nome da interface é chamado de Metro. Ok? Esses são os nomes para o ambiente Windows. O que é muito importante você saber? O que cai realmente em prova? Os nomes das interfaces gráficas, que são as GUI, né? As GUI, G-U-I, né? As interfaces gráficas amigáveis do Linux. Isso cai muito em prova. O Linux é um sistema operacional de código aberto, de código livre, que a gente pode modificá-lo. Quando a gente diz, são os profissionais da área de TI, os profissionais da área de informática. Eles podem colocar qualquer tipo de interface gráfica. No Windows, a interface gráfica não pode ser modificada. Ela faz parte do próprio kernel, que é a parte mais importante do sistema operacional. Pois bem, no Linux é diferente. Então, no Linux existem outros nomes de interfaces gráficas para as distribuições Linux que se tem. Por exemplo, existe uma interface gráfica, agora você precisa memorizar, chamada de KDE. Uma outra interface gráfica chamada de GNOME. Uma outra interface gráfica chamada de Black Box. Uma outra interface gráfica chamada de ICW. Então, esses nomes são nomes que costumam cair bastante em prova. Então essa é uma dica valiosíssima aí para você se dar bem, tanto na prova de concurso público, quanto aí numa prova de seleção de emprego. Pois bem, vamos dar agora para você, minha amiga, você meu amigo aqui do Jornal dos Concursos, algumas dicas de provas. Preste atenção, repare aqui no slide que eu coloquei, duas palavrinhas, multitarefa e multiprocessamento. Às vezes, as provas cobram. Qual que é a diferença, né? Qual que é o conceito de um, conceito de outro? O sistema operacional, ele é multitarefa ou ele é multiprocessado? Então, aqui a gente encontra duas diferenças conceituais. Multitarefa é a característica de um sistema operacional executar diversos programas abertos simultaneamente. É o que acontece com o Windows, né? Eu ligo o meu computador, o boot carrega o sistema operacional, eu abro o editor de texto, abro lá o Word, abro lá uma planilha de cálculo, abro lá o Excel, acesso à internet, acesso o meu e-mail, então todos os programas ficam abertos. Esse gerenciamento é a multitarefa, que é diferente do multiprocessamento. Multiprocessamento é a característica de um microprocessador. A gente tem uma videoaula de hardware que a gente explica isso, né? Então, multiprocessamento é a característica de uma CPU, de um microprocessador, possuir pelo menos 2 núcleos de operação ou 2 núcleos de execução, também chamados de core. Então, um processador dual core, ele é um computador que possui
Quando eu olho o computador como um todo, ele é um computador que possui multiprocessamento. Quando a gente fala de um processador quad-core, ele é um processador multiprocessado, ele é uma CPU multiprocessada. Então, multiprocessamento é a característica da CPU possuir dois ou mais núcleos de execução. Toma cuidado com isso, que é muito legal, né? E geralmente cai em prova e a gente acaba confundindo. Outra dica de prova que é abordado, né, nesses exames de concurso público é sobre o DOS. Até coloquei aqui, ó, dica para provas, né? Lembra do DOS? Ah, eu lembro. Então o DOS é aquele ambiente não gráfico, que aparecia uma letrinha, um cursor ficava piscando e a gente digitava um comando e apertava o Enter e o computador executava uma determinada função, uma determinada tarefa. Pois bem, o que as provas cobram, né? A pergunta de prova é assim: existe o DOS dentro do Windows? Eu faço essa pergunta para você, minha amiga, para você, meu amigo. Vou esperar 3 segundos para você pensar. Existe o DOS? O DOS está dentro do Windows? Sim ou não? O que você acha? Acha que sim, acha que não? Acha que sim, né? Mas cuidado que isso é pegadinha de prova. O DOS não está no Windows. DOS é um sistema operacional único. Assim como o Windows é um sistema operacional único. O que nós encontramos dentro do Windows não é o DOS, e sim o prompt de comando. Toma cuidado. Prompt de comando é o Windows em modelo ou em modo de digitação de comandos. Não significa que o DOS esteja dentro do Windows, ok? Mas o prompt de comando possui muitos comandos semelhantes ao DOS. E possui outros comandos que o DOS não possui, ok? Então, dentro do Windows não tem o DOS, e sim o que nós chamamos de prompt de comando. Cuidado com isso. Pega essa informação valiosíssima e guarde com você para fazer uma boa prova, ok? E não sai contando por aí. Porque essa é a nossa diferença, trazer esses detalhezinhos. Então, se na prova estiver falando que o Windows tem o DOS, isso não é verdade. O Windows tem uma parte, né, uma execução, uma forma de trabalhar sem que seja no modo gráfico, é no modo digitado. Ok? Ok? Só para você lembrar, né, como que você acessa essa área, é só digitar o CMD. CMD, ali no botão iniciar, você clica no botão iniciar, vai abrir uma barrinha onde você pode digitar. Se você digitar o CMD e apertar o Enter, digitar o Enter, né, você vai ver que você vai entrar numa tela parecida com o DOS, que é chamado de prompt de comando, ok? Essa dica é muito legal. Então guarde essas dicas também aí, essas que nós falamos para a sua prova, ok? De conceitos gerais aí de sistemas operacionais, multitarefa, uso das interfaces gráficas, evolução, é isso que a gente tinha para essa nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. Nós temos outras videoaulas de informática que complementam essa, que são muito importantes aí para você assistir, para você complementar seu estudo, para você criar aquele caderninho que você vai anotando, porque nas nossas aulas você pode anotar para deixar seu material super completo, super bacana para você fazer uma boa prova de concurso ou uma boa prova de seleção, ok? A indicação de livro fica aí no slide que eu estou passando agora, Informática para Concursos, da editora Método. É um livro que a gente segue aqui no Jornal dos Concursos para poder passar nossas aulinhas aqui para vocês, ok? Eu deixo um forte abraço para você, minha amiga, um forte abraço para você, meu amigo. Espero vê-los num próximo vídeo para a gente conversar de um outro assunto de informática. Forte abraço, até mais.